Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no vosso coração, no meu coração, no nosso coração. Nós temos aí a bênção de Deus de estarmos reunidos, na casa do Senhor nessa noite para celebrar, para glorificar o nome do nosso Deus. E estamos aí voltando de 2 semanas de férias, um descanso, graças a Deus. Nos sentindo também melhor da saúde, e voltamos aí contente que o Senhor conceda a sua graça para permanecermos assim. Irmão, vamos ficar de pé, nós vamos invocar a presença do nosso Deus em oração. O culto que nós prestamos é para o Senhor, e por isso nós falamos com Ele primeiramente, para que Ele nos prepare, para que Ele receba esse culto para a sua própria glória. Ó Deus eterno, grandioso, majestoso, nós estamos reunidos, Senhor, aqui na Tua presença, nessa noite, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, para Te cultuar, para Te exaltar, para Te glorificar. Olha para nós, Senhor, porque nós precisamos do Teu Espírito Santo, que habita em nós, na Tua unção, para que nós possamos celebrar, para que nós possamos Te adorar. E ao mesmo tempo, Espírito Santo, para que Tu possa quebrar o nosso coração e colocar em nós sede de Deus, sede de Te louvar, sede de ser edificado pela Tua palavra. Nós queremos isso para a nossa vida e por isso nós oramos, Senhor, no nome bendito do Teu Filho Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar, abram suas Bíblias. No Salmo 51, o versículo 1, apenas o primeiro versículo do Salmo 51, salmo muito conhecido da igreja. Vamos ler comigo? Todos juntos? Vamos lá? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Meus irmãos, o salmista Davi começa esse salmo pedindo perdão pelos seus pecados. Quando eu leio esse salmo, eu passo a pensar que eu sou o pior pecador desse mundo. Paulo, certa vez, ele disse que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Aquilo que sabia que era certo, era onde ele errava. E nós somos assim também, meus irmãos. Somos tendentes ao erro, ao pecado. O contexto desse salmo é um contexto de um momento de fraqueza na vida de Davi, de um adultério, que é seguido depois de um assassinato. Você pode até chegar para mim, ou até para Deus, e dizer assim: eu nunca matei ninguém. Será? Eu nunca adulterei. Será? Porque Deus diz que até quando olhamos para uma pessoa do sexo oposto, com um olhar impuro, nós já adulteramos com ela. Provavelmente Davi escreve esse salmo, certamente, depois que o profeta Natã conversa com ele. Cheio do poder de Deus, no seu diálogo, na sua conversa, leva a Davi a reconhecer que ele era o homem pecador. Mas quando nós vamos ver o contexto dessa história, pegando o Salmo 32 também, nós vamos ver que esse pecado acabou com a vida espiritual de Davi. Acabou com a sua postura psicológica, com a sua estrutura óssea, com a sua estrutura como homem, e ele estava se sentindo acabado. E é isso que o pecado faz conosco, principalmente a prática do pecado. Porque a prática ela se dá enquanto também o arrependimento não vem. E é aqui, diante desse salmo, também um Salmo 32, que Davi ele se arrepende. Que Davi se volta para o Senhor. E ele começa aqui dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Irmãos, há uma multidão de misericórdia de Deus.
elas são infinitas, elas não têm fim, se renova sobre a nossa vida cada manhã. E ele, baseado nesse pedido da multidão das misericórdias, ele pede para que o Senhor apague as suas transgressões. Meus irmãos, nós sabemos que isso só foi possível na pessoa de Cristo. Só era possível no sacrifício que prefigurava a vinda de Cristo, a morte de Cristo, e que Cristo realizou isso lá na cruz do Calvário, por nós, pela vida de Davi, pela nossa vida. E hoje nós podemos, como Davi, pedir que o Senhor conceda misericórdia. Deus já concedeu através do seu Filho. Amor, misericórdia, graça, de ter mandado Ele morrer por nós. Nós já fomos perdoados ali na cruz do Calvário, mas ainda estamos no mundo sujeito ao pecado, às mazelas desse mundo. E nós sabemos que por mais que a gente fuja do pecado, até se dissermos que não temos pecado, o apóstolo João vai dizer que nós já mentimos e a verdade não está em nós. Então o fato é que nós somos pecadores e o pior dos pecadores. E precisamos da graça e do perdão de Cristo. Então vamos curvar a nossa cabeça nesse momento, vamos orar. Oh Deus Todo-Poderoso, gracioso, majestoso. Oh Deus, Tu és tão magnífico, tão amoroso, tão misericordioso, que Tu deu Teu único filho para vir morrer em nosso lugar. O salmista Davi, o rei Davi, estava seguro, na certeza das Tuas misericórdias. Eu creio que Davi estava certo, pelas palavras que recebeu do Senhor, as profecias que recebeu do Senhor, que esse perdão era certo. E ele confessa, ele se arrepende. Como nós aqui, Senhor, nessa noite também nos arrependemos dos nossos pecados. Certo de que lá na cruz do Calvário, tanto aqueles pecados que foram ali, ó Deus, colocados antes de Cristo vir, como aqueles que foram levados à cruz, naquele dia que Cristo morreu em nosso lugar, estava lá cravado também os nossos pecados. E, ó Deus, sabendo que ainda continuamos no mundo sujeitos, Senhor, a desobedecermos, sujeito, ó Deus, a fazer a vontade da nossa carne, nós pecamos contra o Senhor. E precisamos, Senhor, do Teu perdão, precisamos da Tua compaixão. Então, Senhor, olha para nós agora, Senhor. Que nós possamos sentir o Teu sangue sendo passado em nossas feridas, em nossas mazelas, sendo curado, sendo purificado, sendo perdoado. Para que eu abrir a nossa boca, Senhor, possamos com alegria celebrar e glorificar o Teu nome. Senhor, nós Te agradecemos por esse perdão. Te agradecemos pelo Teu Filho ter morrido em nosso lugar. E Te glorificamos no nome dEle e para a glória dEle. Aleluia. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos muito motivo para adorarmos ao Senhor e para glorificar o nome do Senhor. Nós não temos visitante hoje, né? Conosco pela primeira vez, então vamos abrir a Bíblia para um salmo de louvor, de adoração. O Salmo 99. Porque se nós temos motivo para adorar, para louvar, os salmistas também declararam isso nos salmos. Um salmo onde se reconhece a santidade, a grandeza do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos. Então eu convido vocês a ficarem de pé, nós vamos fazer essa leitura. Eu vou ler um versículo e o presbítero Rafael lerá os pares juntamente com a igreja. Salmo 99. Reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebre eles o Teu nome,
grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostem-se diante do estrato de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostre-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, como é tremendo esse salmo. Quantas vezes aqui o salmista nos manda exaltar, nos manda celebrar, nos manda glorificar o Santo, o Todo-Poderoso, não é? E diz aqui que os seus filhos, o seu povo, mesmo que em certos momentos eles foram castigados pelos seus atos, mas eles procuraram guardar os seus mandamentos e andar na lei do Senhor. Que coisa linda, né? E por isso o povo de Deus é um povo adorador, porque Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor, de misericórdia, não é? Por nós. E nós devemos assim continuamente viver para a glória e para o louvor do nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 47, Louvor e Glória. Enquanto cantarmos, você que veio preparado, pode estar adorando o Senhor com seus dízimos e ofertas. Vamos cantar, irmãos, bem forte, com todo o nosso ser, não é? Esse hino de exaltação, de glorificação ao nome do nosso Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, brilhando nas trevas, a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça te imploramos. Amém. Vamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu
glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Que maravilha é poder cantar ao Senhor, glorificar o seu nome, agradecer ao Senhor pelos seus feitos poderosos sobre a nossa vida. Nós vamos, meus irmãos, orar ao Senhor, oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus, por tudo que Ele tem nos feito. Não é? É muito fácil a gente dizer tudo que Ele tem feito, né? Mas nós sabemos, irmãos, que as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida são grandes. Nós não temos como contar. Fôlego da vida, saúde, nosso trabalho, a igreja, nossos irmãos, nossa família. Mas as coisas espirituais, a nossa salvação, nosso perdão, a nossa justificação, a nossa santificação, tudo provém de Deus. E são os momentos que nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado. Agradecer ao Senhor também pelos dízimos, pelas ofertas que aqui foram depositadas nessa noite, né? Que é prova também do cuidado de Deus, né, para conosco, em nos suprir. Então nós vamos orar. Vou pedir o presbítero Jean para fazer essa oração de gratidão nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos a Ti, meu Senhor, por Tu cuidar de nós a todos os momentos da nossa vida, desde quando nós dormimos, levantamos, trabalhamos, estudamos, que o Senhor nos ajude a cada dia. Agradecemos a Ti, meu Senhor, por o Senhor ter cuidado, nos dar o alimento, nos dá cada dia mais saúde, meu Senhor, para que nós possamos fazer a Sua obra aqui na terra, meu Senhor. Nos fortaleça, nos ajude, onde nós podemos alcançar as pessoas que estão lá fora, meu Senhor, que não escutou ainda o Evangelho. Agradeço, meu Senhor, por todas as pessoas que contribuem a essa igreja, tanto com forma de dinheiro como de outras formas, meu Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento de intercessão. O presbítero Rafael vai estar intercedendo junto conosco. E eu, antes de eu sair de férias, o diácono Paulo falou que ia viajar com a família. Eu creio que ele está viajando, né? Deve estar viajando. Nós estamos também com o nosso irmão Ronaldo e a irmã Thaisa, que está chegando, se completando os dias do bebê nascer, né? Eles não têm podido estar conosco nesses dias. Vamos estar orando por eles, né, para que assim o Senhor os abençoe. Nós temos aqui um pedido de oração pelo Almi, é cunhado da irmã Aparecidas, Paro, né? Ami, né? Escrevi Almi aqui, Amir, né? Ele teve Covid e continua ainda se restabelecendo, né? Precisando de cuidados, né? Então vamos estar orando para que Deus derrame da sua misericórdia. O diácono Paulo, que eu falei que está viajando, o diácono Edmilson, está com problema de resfriado em casa, gripe, né? Eles estão evitando aí vir à igreja nesse período, né? Graças a Deus não deu positivo os exames deles para a Covid, né? São realmente gripe, né? Mas vamos estar orando pela família do diácono Ednilson. Irmãos, eu quero também pedir aos irmãos que não só agora, mas ore pela igreja, né? Nós estamos hoje sentindo a falta de vários irmãos, ainda o primeiro domingo de agosto caiu bem no domingo, né? E creio que ainda alguns irmãos gozando de férias, mas outros irmãos ainda não voltaram depois do Covid para a igreja. São poucos, né? Alguns têm faltado aos cultos, né? Por motivo como esse, resfriado e outras coisas mais. Nós precisamos orar pela nossa igreja, nós precisamos nos levantar, pegar no arado, né? Sem olhar para trás, porque nós precisamos voltar a crescer como igreja e nos reorganizar os nossos ministérios, né? Já estamos aí marcando uma reunião com o conjunto no sábado, né? E
Vamos orar para que Deus abençoe o nosso conselho, a nossa junta diaconal, nossos ministérios, nossos líderes, né? Para que a gente possa estar tendo essa retomada aí, se Deus quiser, e terminar aí um ano, né? Com crescimento numérico, financeiro e espiritual para o bom andamento da igreja do Senhor. Então nós vamos orar e lembrando o presbítero Rafael sempre de orar pelo nosso país, né? Situações cada dia está mais agravada nesse país, né? E a nossa cidade sofre com isso, todos nós, para que o Senhor derrame da sua misericórdia sobre nossas vidas. Irmãos, esse momento nós temos uma pessoa que vai orar, que é o presbítero, mas é um momento de você interceder também. Então, se você puder, quiser se prostrar, se ajoelhar, faça isso. Um momento de quebrantamento diante de Deus, né? E vamos clamar ao nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, nós somos gratos, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, que nós temos de estar mais uma vez reunidos como igreja, reunidos, Senhor, em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós só podemos Te chamar de Pai, ó Deus, porque o Teu Filho Jesus nos possibilitou a adoção, ó Pai, onde hoje nós não somos mais apenas criaturas, somos filhos Teus. E a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. E é por isso que nós oramos, ó Deus, é por isso que nós intercedemos, certo de que o Senhor está atento às nossas orações, certo de que o Senhor, ó Deus, está com os teus ouvidos atentos, e o Senhor, ó Deus, responde sempre às nossas orações, Pai. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de orar a Ti, e nós te agradecemos por isso. Senhor, eu quero colocar aqui nas Tuas mãos, Senhor, a vida do nosso diácono Paulo, a sua família, que possivelmente ainda estão viajando, talvez ainda não retornaram. Que o Senhor continue, Senhor, cobrindo essa família com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, trabalhar cada dia mais no coração deles, despertando, Senhor, para perto de Ti, para junto de Ti. Que o Senhor abençoe e que possa ter corrido tudo bem lá, Senhor, com a reunião familiar que o irmão Paulo tinha relatado para nós que iria lá com o seu irmão. Deus, e que ele possa retornar, Senhor, em segurança e estar aqui conosco, Senhor, no domingo que vem, em nome de Jesus, Pai. Também colocamos nas Tuas mãos a vida do nosso irmão Ronaldo, da nossa irmã Thaís, do seu filhinho Miguel, ó Deus, que está prestes aí para nascer. Tudo indica que esse mês de agosto o Miguel já estará, Senhor, aqui conosco. Pai, nós te louvamos pela vida desse casal, que tem sido uma bênção para a Tua igreja. Nós sempre estamos clamando, Senhor, por eles aqui. E continuamos, Senhor maravilhoso, clamando para que esse parto, Senhor, seja uma bênção, que corra tudo bem, ó Deus maravilhoso, e que o Miguel venha, Senhor, a esse mundo com muita saúde, com perfeição, ó Deus, como o Senhor já tem cuidado durante toda, Senhor, a gestação da nossa irmã Thaís, ó Pai. Que o Senhor os sustente com graça, que o Senhor os sustente com misericórdia e que o Senhor os ajude, ó Deus, como pais, a criar essa criança nos Teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós também oramos, Senhor, pelo Amir, foi pedido aqui pela irmã Cidinha, Senhor maravilhoso, que foi diagnosticado com Covid. Senhor, em nome de Jesus, nós temos orado por muitas pessoas, muitos irmãos nossos que têm, Senhor, infelizmente sido infectados. E nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus, sabendo que o Senhor é Deus, é o que controla todas as coisas. A soberania, o poder, o controle da vida está nas Tuas mãos. E nós oramos, ó Deus, para que o Amir possa passar por essa situação, ó Deus, bem. Que ele não venha ter complicações, Senhor, na saúde. Se ele tiver, que o Senhor, ó Deus, o sustente nesse momento, ó Pai. Sustente os seus familiares e cuide, Senhor, para que muito em breve ele possa se recuperar, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos nas Tuas mãos também a vida do nosso irmão, do nosso diácono Ednilson, Pai. Não só ele, mas também a sua esposa Eliane, as suas filhas, a Ellen, a Evelyn. Eles, ó Deus, têm passado por um resfriado muito forte, Deus, Pai. Ministra a cura na vida dos Teus servos, Pai. Que essa família, Senhor, possa ser curada e que muito em breve, Deus, eles possam aqui estar de novo, Senhor, cultuando conosco e que eles possam, Senhor, estar restaurados, ó Deus, dessa gripe. Senhor, nós colocamos de modo geral a nossa igreja nas Tuas mãos, Senhor. Os nossos irmãos, ó Deus, que ainda, Senhor, não têm voltado para os cultos. Alguns irmãos que nem assistido, Senhor, as lives têm feito também, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Reaviva, Senhor, a Tua igreja. Desperta o Teu povo, Pai.
Teu Espírito Santo possa incomodá-los, ó Deus. Aqueles que fazem parte dessa igreja, são membros com essa igreja, assumiram um pacto com essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Desperta o teu povo, ó Deus, para que eles possam, Senhor maravilhoso, ser restaurados na comunhão da igreja, ó Pai. Porque, Senhor, não tem como, ó Deus, nós termos um relacionamento com Cristo e não ter um relacionamento com a sua noiva, ó Pai. Isso é impossível. Nós precisamos saber, ó Deus, que um relacionamento com Jesus Cristo implica relacionamento com a igreja. Então, desperta o teu povo, ó Deus, para que eles voltem a congregar. E se for por motivo de saúde, se for por outras dificuldades, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre a cura nas vidas deles. Que se for, ó Deus, algum problema espiritual, que o Teu Espírito Santo trate, ó Deus. E se for aquilo que nós podemos fazer, ó Deus, que essas pessoas, que as situações cheguem até nós, para que nós possamos ajudá-los, ó Pai, a voltar, Senhor, e ter a sua vida aqui espiritual restaurada na igreja em nome de Jesus. Pai, oramos também, Senhor, para que o Senhor abençoe esse segundo semestre, ó Deus, que nós teremos aqui na igreja. Abençoe, Senhor, os ministérios dessa igreja. Abençoa, Senhor, a junta diaconal. Abençoa o conselho, Senhor, a liderança dessa igreja. Pai, nós somos todos dependentes do Senhor, Pai. Essa igreja aqui não é nossa, essa igreja é Tua. Essa igreja foi comprada com Teu sangue, ó Pai. As vidas que estão aqui são preciosas para Ti. E o Senhor, ó Deus, dentro do Teu povo, escolheu alguns para que pudesse estar liderando alguns ministérios, alguns que pudesse estar, Senhor maravilhoso, liderando essa igreja, mas todos nós somos, ó Deus, completamente dependentes do Teu Espírito. Por isso nós clamamos para que Teu Espírito Santo continue nos abençoando, que a Tua igreja continue orando uns pelos outros, para que nós possamos ser fortalecidos, ó Pai. E que esse segundo semestre nós possamos trabalhar com mais afinco, com dedicação, com alegria, Senhor, sabendo que a seara, Senhor, ela é grande, e sabendo, Deus maravilhoso, que o Senhor tem propósitos para essa igreja. O Senhor não nos colocou neste bairro, Senhor, por algum acaso, não. O Senhor tem propósitos para a Tua igreja aqui neste lugar, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor desperta o coração da Tua igreja, porque o Senhor trabalha através do Teu povo, Pai. Então, levanta o Teu povo para trabalhar, Senhor. Levanta o Teu povo, Deus, para fazer a Tua obra nessa cidade. E que essa igreja presbiteriana aqui nesse bairro, Senhor, possa fazer a diferença. E que essa igreja possa ser referência aqui, Senhor, como uma igreja que serve, Senhor, as pessoas lá fora. Uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. Uma igreja que zela pelo ensino da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, colocamos nas Tuas mãos também a vida do nosso país, ó Deus. Senhor, os estados, as cidades, ó Deus. Pai, os nossos governantes, ó Pai, os nossos governadores, as autoridades, prefeitos, vereadores, Senhor, nós sabemos que nenhuma dessas autoridades foi colocada ali, senão segundo a Tua vontade, ó Pai. Então, Deus, que o Senhor nos ajude, porque o que nós podemos fazer, Senhor, é quando nós votamos nele e depois nós cobramos eles e também nós oramos por eles, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque nós temos sofrido com a corrupção no nosso país. Nós temos sofrido, Deus, com a desigualdade. Nós temos sofrido, Deus, com os desvios de verba. Senhor, tem misericórdia, Senhor, desse país. Deus, nós não sabemos quando o Senhor vai endireitar essa nação, mas nós não nos cansamos de orar, ó Pai. E clamamos para que o Senhor, ó Deus, faça com que esses governadores, presidente, ó Deus, os vereadores, prefeitos, possam, Senhor, saber que eles precisam trabalhar em prol do povo, Pai. Foram colocados ali para trabalhar em prol, Senhor, do povo. E em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a não criarmos também, Senhor, raízes, esperanças aqui, Senhor, nessa terra. Porque nós sabemos que o único governo justo, o único governo correto que haverá aqui será o governo do Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar, Senhor. E nós sabemos que enquanto isso nós enfrentamos as mazelas do pecado e essa corrupção, Senhor, ela é endêmica, ela está em todos os lugares. Por isso que nós clamamos para que o Senhor liberte, Senhor maravilhoso, para que não venha perseguição sobre a Tua igreja, para que não venha, Senhor maravilhoso, bloqueio, Senhor, que possam bloquear, Senhor, a nossa situação de pregar o Teu evangelho, Pai. Clamamos para que o Senhor guarde o Teu povo, Deus, nesse processo. E que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos saber que o verdadeiro governante, aquele que é perfeito, justo, está por vir, que é o Senhor Jesus Cristo, que um dia governará, Senhor maravilhoso, este mundo, Senhor maravilhoso. E aí sim nós teremos paz, e aí sim teremos justiça, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos no poder do Teu Espírito. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós levamos muito a sério esse momento de intercessão. Porque a Bíblia nos manda orar uns pelos outros, nos manda interceder. Sempre fica algum pedido, né? Eu estava lembrando agora do patrão do meu irmão, lá no Maranhão. Meu irmão teve Covid, ficou em um quarto de hotel 8 dias isolado, porque a esposa está grávida, 3 meses, 4 meses agora. E depois o patrão dele pegou Covid, já está, eu creio, com mais de 40 dias. E ele foi entubado pela segunda vez em Goiânia. Ele está em Goiânia. Foi entubado pela segunda vez essa semana.
A família está desesperada, todo o tratamento é particular, tem bens, mas nesse momento para fazer dinheiro não é fácil. Eles estão pedindo oração, pedindo a muitos amigos, igrejas evangélicas que orem. Eles precisam também do Senhor Jesus como Salvador na vida deles, né? Eu tenho conversado sempre que posso com meu irmão, porque está tudo na responsabilidade dele, né? Todos os bens, família, fica tudo, meu irmão cuida de tudo. Então, para que Deus dê sabedoria, ele ainda é um menino novo, creio que uns 30 e poucos anos, né? E precisa que o Espírito Santo de Deus dê ele capacidade para liderar toda essa situação. A família está toda em Goiânia, foi chamada esse final de semana para ver ele pela última vez, segundo o médico, e aí resolveram entubar ele de novo, né? Continua vivo ainda, e a família está lá com ele. E orem também pela vida do meu irmão Geilson, para que Deus derrame graça no coração dele. Irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Fique de pé e vamos exaltar ao Senhor com 2 cânticos que são bem conhecidos, né? Sinta-se à vontade para glorificar o nome do Senhor. Graças, paz, igreja. Continuamos nosso culto a Deus, louvando a Deus, entoando o cântico onde fala sobre redenção e sempre nos lembrando que Cristo é que nos redimiu. Amém? Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tomou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tomou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo,
Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Essa semana eu passei a semana quase toda cantando esse cântico. Palavra de Deus, teologia bíblica, tudo aquilo que Cristo fez pela nossa vida. Queridos, vocês podem se assentar. Irmãos, nós estamos pregando na primeira carta de João. E quando eu estou me preparando, fico preocupado já com o tempo, resumindo, né? Porque as informações bíblicas são grandes quando a gente vai para um texto bíblico. E o nosso tempo passa muito rápido, né? Mas eu espero que você tenha paciência, como você tem lá no seu trabalho, nos seus estudos, quando você está assistindo lá Netflix, né? Algo que você às vezes gosta, um esporte. Então, que você tenha paciência redobrada e que o Espírito Santo de Deus coloque sede no seu coração nesta hora,
para que você possa ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, então, na primeira carta de João, pertinho de Apocalipse, no capítulo 2, os versículos de 3 a 6. Você está vendo que nós estamos indo devagar, né? Tentando expor versículo por versículo, porque a pregação ela tem que ser expositiva, né? Para nós reter o máximo de informação possível que a palavra de Deus tenta trazer para a nossa vida. Então, com a Bíblia aberta, eu vou estar lendo e vocês acompanhem suas Bíblias. Capítulo 2, versículo de 3 a 6. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Querido Deus, nós acabamos de exaltar o teu nome. Cantamos verdades bíblicas a respeito do teu filho, a respeito do teu plano de redenção. Cantamos, Senhor, não mortos, mas alegres, porque essa é a verdade da história desse mundo. Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Nós vivemos depois de Cristo, e essa é uma história verídica, verdadeira, que marcou o tempo. E o apóstolo João escreve essa carta, tempo depois da morte e ressurreição de Cristo, o cristianismo caminhando a todo vigor. Mas a dificuldade, os problemas, os falsos mestres já estavam no meio da igreja. Como estão hoje, Senhor, como a luta é grande ainda hoje. E sabemos que será até a tua volta. Mas nós queremos, Senhor, aplicar os ensinamentos da tua palavra para o nosso coração nessa noite. Então fala conosco, do poder do teu Espírito Santo, através da tua palavra, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, como podemos identificar um verdadeiro cristão ou um verdadeiro discípulo de Jesus? Será que é possível em nossos dias, com tantos que se dizem cristãos, com tantos que declaram seguirem a Jesus Cristo, num país considerado quase que 50% cristão, como identificar um verdadeiro cristão? Você já pensou sobre isso? João estava preocupado com isso há mais ou menos, aproximadamente 2000 anos atrás. João estava preocupado com a situação que a igreja já estava vivendo. E João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos responderá nessa noite, nesses versículos. Não só neles, em toda a carta ele vai tratar disso. Mas não dá para a gente percorrer toda a carta, pelo menos vamos citar, quem sabe aqui alguns textos que nos ajudam dessa carta, do Evangelho, como temos feito, de João. E da mensagem anterior, você pode depois estar acessando lá a nossa página no YouTube ou no Facebook, né, para ouvir ou relembrar a mensagem. Mas o ensino do apóstolo era que, para que não pequemos, começa lá no capítulo 1 já a falar sobre isso. Mas ele vai dizer que, porém, se nós pecarmos, há esperança para nós. E a nossa esperança está nos recursos que Deus nos proveu, que Deus proveu para nós. E João apresentou a provisão de Deus para aquele que pecar com 3 argumentos. Primeiro, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E esse advogado é justo. E João vai dar o 3º argumento, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele satisfez a justiça de Cristo. João agora, do versículo 3º ao versículo 6º, ele trata da vida dos verdadeiros cristãos. Como conhecer um cristão verdadeiro? Como conhecer um crente?
Quais são os critérios para avaliarmos se uma pessoa é verdadeiramente um crente, um cristão, um discípulo de Jesus, seja que adjetivo que você queira usar? Mas para entendermos porque o apóstolo João, após falar de Jesus como nosso advogado, segue com esses argumentos, é necessário nós podermos lembrar que os cristãos ou os crentes das igrejas da Ásia, das igrejas que estavam servindo a Cristo no templo do apóstolo João, eles estavam seguindo a Cristo, mas eles estavam ao mesmo tempo sofrendo ataques constantes dos falsos mestres, dos gnósticos, do gnosticismo, que assolavam naquela época, e eles declaravam conhecer a Deus e a Jesus Cristo de uma maneira intensa, de uma maneira imensa. Mas será que era isso mesmo? Eles desrespeitavam os cristãos por se classificarem melhores e superiores do que eles. E esses homens não tinham andado com Cristo. Mas João estava ali, aquele que andou com Cristo, o apóstolo amado. E esses homens, falsos mestres, gnósticos, eles afirmavam que os cristãos tinham fé, mas que eles tinham conhecimento. Olha que coisa. O gnosticismo defendia a supremacia do conhecimento, e por isso eles se consideravam superiores aos outros homens. Mas na verdade, para o apóstolo João era uma falácia. Para o apóstolo João era uma mentira, era uma falsidade. E João, como pastor, como apóstolo de Cristo, ele tinha que cuidar do rebanho do Senhor. E é diante desse quadro que João agora traz o seu ensino moral, com critérios essenciais para auxiliar aqueles irmãos e aquelas irmãs daquela época, como também nós hoje, a identificarmos quem são os verdadeiros cristãos. E daqui temos o nosso tema, como identificar os verdadeiros cristãos. Meus irmãos, os verdadeiros cristãos, segundo o ensinamento do apóstolo João, são identificados pela obediência aos mandamentos de Deus. O versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. E aí ele vai dizer: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. João começa esse versículo 3 com uma afirmação. Ele vai dizer: e nisto sabemos que o temos conhecido. O apóstolo afirma aqui com certeza, ele não diz, nisto aqui, eu estou pensando que vocês conhecem. Não. Ele não diz, nisto queremos que vocês conheçam. Não. Mas ele diz, nós sabemos que o temos conhecido. João, antes de falar dos mandamentos, ele fala do conhecimento de Deus, de um conhecimento real, de um conhecimento que só o crente, o verdadeiro discípulo de Jesus pode ter. O verdadeiro cristão conhece ao Deus Todo-Poderoso, que se revela na sua palavra e que se revela na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. João ouviu essa verdade dos lábios de Jesus, no discipulado que ele teve, no seminário que ele teve aos pés do Mestre. E foi João que escreveu no seu evangelho: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o conhecimento do crente. Deus se revelou de forma plena e final na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, desde Gênesis 3,15, quando Deus falou que haveria de nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente, que viria para redimir o seu povo. Deus se revela no seu Filho. O homem não conhece a Deus pelas experiências humanas ou emocionais como os gnósticos.
Nós só conhecemos a Deus pela revelação que Ele faz de si mesmo por intermédio de Cristo. Pedro, quando confessou crer em Cristo, logo em seguida ele ouve a voz do seu mestre, dizendo: bem-aventurado é você, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. Oh, meus irmãos, o conhecimento verdadeiro vem de Deus, provém de Deus. E João está dizendo agora, os verdadeiros discípulos conhecem a Deus. E João usa a palavra conhecimento aqui para descrever a comunhão do verdadeiro cristão com Deus. Conhecer a Deus é conhecer a vida eterna. Conhecer a Deus é permanecer na sua palavra. E é ser liberto através dela. E por isso que João vai inserir em seguida os mandamentos. Mas eu quero levar você para João 8, 31 e 32. Porque foi Jesus que disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, nos meus mandamentos, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Tem que ter o conhecimento. E tem que permanecer nesse conhecimento. Conhecer a Deus só é possível através da revelação que Cristo faz em nós. Mateus capítulo 11, 27, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus está dizendo isso. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e agora ele completa: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então João está aqui diferenciando os cristãos daquela época. E ele está dizendo que o verdadeiro conhecimento provém daquele que o Pai, que o Filho revelou. Mas, meus irmãos, na afirmação que João faz aos crentes, que ele escreve, ele diz que de fato eles já conheciam a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a afirmação que temos aqui. Eles eram de fato os cristãos. Os gnósticos tinham algum conhecimento, mas não tinham vida. O conhecimento deles vinha como resultado de uma experiência mística. E como que nós temos pessoas místicas hoje no nosso país? Pessoas místicas dentro das igrejas. Eles ensinavam o povo, mas eram hereges no ensino e na conduta. Falavam, ensinavam, mas não viviam. Para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. E os verdadeiros cristãos conhecem a Deus e a Cristo e desenvolvem isso na prática dos seus mandamentos. Aqui está uma das verdades que identifica os verdadeiros crentes. Mas o que tornavam os verdadeiros cristãos diferentes dos gnósticos? Primeiro, eles tinham conhecimento, mas o conhecimento se dava no conhecer e no guardar os mandamentos. Os seus mandamentos aqui, já nós vamos falar quais são eles. Mas a prova de que conhecemos a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo está no fato de guardarmos os seus mandamentos. Aqui João nos ajuda a identificarmos quem são os verdadeiros cristãos. São aqueles que conhecem a Deus e guardam os seus mandamentos. Aqui está outra verdade que diferencia o cristão do gnóstico e das demais religiões dos nossos dias. Mas quais são os mandamentos que João se refere? O mais certo é afirmarmos aqui que o apóstolo se refere ao decálogo dos 10 mandamentos. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque são os 10 mandamentos que vai descrever a vontade de Deus quanto ao culto, quanto à nossa adoração, quanto à vida moral nossa, quanto à vida social e familiar do ser humano.
Então são os mandamentos aqui, o decálogo da lei, dado por Deus, dado por Moisés. Mas e o que significa então guardar os mandamentos? Para João significa obedecê-los. Isto é andar conforme os mandamentos de Cristo. Cristo resumiu todos os mandamentos em 2, e não tem como ficar nenhum dos 10 fora. Porque ele vai dizer: ame o Senhor. Isso é adoração, isso é culto. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, podemos dizer conhecimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí você vai cumprir todo o restante do decálogo. Você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai adulterar, você não vai cobiçar. Porque você ama o seu próximo. E ele diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 27, 37 a 40. Mas, meus irmãos, Jesus, ele discipulando os seus discípulos, ele disse para eles: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Preste atenção, essa carta está recheada de ensinamentos sobre o amor. João é o apóstolo do amor. E ele aprendeu a amar com Jesus. João está dizendo que o verdadeiro crente é conhecido por sua obediência e prática da palavra de Deus. O verdadeiro cristão é identificado por obedecer aos mandamentos, por seguir os princípios e os valores de Cristo. Porém, obedecer e guardar não quer dizer perfeição absoluta. Aqui é o outro lado da moeda. Muitos são legalistas. Mas, meus irmãos, por nós mesmos, nós não somos capazes. É impossível estar nesse mundo e não errarmos o alvo estabelecido por Deus. Só Cristo cumpriu a lei. Só Cristo cumpriu todos os mandamentos. Mas para isso nós temos Jesus. Amém? Para seguir a sua palavra. É Ele que vai dar, pela sua graça, força. Aqui se refere aos que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana para formar a sua vida na obediência de Deus. João Calvino que citou essa frase. Os que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana para formar a sua vida na obediência a Deus. É uma luta constante. É uma batalha. É uma guerra. Mas graças a Deus que o Espírito Santo guerreia conosco. Aleluia. Você tem procurado viver de acordo com a palavra de Deus? Você tem procurado obedecer os mandamentos do Senhor? Você conhece os seus princípios, os seus valores para viver nesse mundo? Porque Jesus vai descrever, Jesus não vai acrescentar, mas Jesus vai desenvolver dos seus ensinos esses valores. Você tem lutado para viver uma vida de obediência a Deus? João continua dizendo que aquele que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas, meus irmãos, agora o cara conhece, mas não guarda. E diz que está nele. Aqui João descreve o falso cristão. Jesus diz que o joio está no meio do trigo. Nós não podemos separar. Mas está aí. Estava também no tempo do apóstolo João. Mas quem que é o falso cristão? É aquele que afirma conhecer a Deus e a Jesus Cristo e não guarda a sua palavra, não pratica os seus mandamentos. É aquele que não vive o que prega, o que ensina. Esse é mentiroso e nele não se encontra a verdade. Meus irmãos, eu fui surpreendido por uma notícia há uns anos atrás
que de uma cidade vizinha, não vou citar o nome da cidade, nem o nome do pastor, nem o nome da igreja, por uma questão ética. Mas o pastor estava dirigindo uma reunião de grupo pequeno. A esposa ligou e ele pediu licença e saiu e foi em casa, bateu na mulher, esfaqueou a mulher e voltou e foi dirigir a reunião do grupo pequeno. Como se nada tivesse acontecido. Que situação que chega o ser humano, chega o pecado. Aqui nós vemos que os falsos mestres não passariam no teste de João, pois para o apóstolo João, mesmo que eles afirmassem que conhecia a Deus de forma mais elevada, eles estavam desassociados de uma conduta moral. Eles faziam do seu corpo o que bem entendiam. Não tinha compromisso com o sexo. Para eles não existia o pecado cometido através do corpo. Isso se dava pela desvalorização do corpo produzida pela crença do dualismo. Ou seja, a crença entre o espírito e a matéria. Para eles a matéria é má, o corpo, né? E o espírito é bom. Era o que eles ensinavam. Essa filosofia ainda está entre nós no nosso tempo. Essa crença os levava à conduta imoral e assim deixavam de viverem de acordo com os mandamentos de Deus. Mas o crente é diferente. Vai guardar os mandamentos. Dessa forma, eles estavam negando que conheciam a Deus. A inconsistência moral é a negação do conhecimento de Deus, diz o reverendo Hernani Dias. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Por isso, a verdade não estava neles, e nem neles a verdade. O verdadeiro cristão, então, é identificado pela obediência aos mandamentos de Deus. Caso não vivermos de acordo com os seus mandamentos, nós corremos o risco de sermos desmascarados pela palavra de Deus. Ou seja, pela nossa incoerência entre o falar e o obedecer aos mandamentos de Deus. Que Deus nos dê graça para obedecermos e vivermos os seus mandamentos. Vivermos a sua palavra. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, os verdadeiros cristãos são identificados pelo crescimento espiritual por meio do amor. O versículo 5, a primeira parte diz: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Sabe, João agora está mostrando o resultado daquele que guarda a sua palavra, daquele que guarda os seus mandamentos. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos são os que guardam a palavra de Deus nos seus corações, são aqueles que obedecem, como nós já aprendemos agora há pouco. Mas ele vai dizer que nesses tem sido aperfeiçoados o amor de Deus. Há um crescimento espiritual por meio do amor de Deus que os identifica como verdadeiros cristãos. O amor de Deus aqui pode ser entendido como o amor de Deus por nós. João diz que o amor está sendo aperfeiçoado. Isto quer dizer que é o próprio Deus que está fazendo essa obra na vida de cada crente, na vida de cada cristão. Diante do contexto dos versículos 3 e 4, esse amor está sendo aperfeiçoado em nós por guardarmos a sua palavra. Aquele que não guarda é mentiroso. Ele não pratica, mas aquele que pratica, esse amor está sendo aperfeiçoado em nossos corações. Então o crente verdadeiro é cada dia mais crente, é cada dia melhor, cada dia fugindo do pecado, cada dia mais perto de Deus, cada dia se santificando, cada dia amando mais a Deus e ao próximo. O sentido é que o amor de Deus por nós, que foi provado no enviado do seu Filho Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, agora alcança a sua finalidade absoluta naqueles cristãos que guardam a palavra de Deus. Nós recebemos a revelação de Deus através de Cristo.
Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Mas agora isso se completa do fato de nós estarmos sendo aperfeiçoados nesse amor de Deus. O apóstolo João não tem em mente aqui a perfeição, como eu falei agora há pouco, mas uma vida que se caracteriza pela obediência e pelo desejo de servir fielmente ao Senhor. E consequentemente, queridos irmãos e irmãs, o cristão verdadeiro, ele está crescendo e amadurecendo espiritualmente por meio do amor. Vai sendo aperfeiçoado nos nossos corações. E práticas pecaminosas, maldosas, elas vão sendo deixadas de lado. Mas, meus irmãos, é algo que nós cristãos só alcançamos pela graça de Deus operada em nós. O apóstolo Paulo disse que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi otorgado. Nós dependemos da graça, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Romanos 5, versículo 5. No capítulo 5 de 1 João, no versículo 3, João afirma o seguinte. Ele diz, porque este é o amor de Deus. Presta atenção nessa afirmação. João faz às vezes umas afirmação que para todos os estudiosos, às vezes é um pouco complicada. Olha o que ele vai dizer aqui. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ele está dizendo que o amor de Deus está em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, diz João, não são difíceis de guardar, não são penosos. A outra tradução diz que não são penosos, não são difíceis de guardar. E João ainda vai dizer, capítulo 4, versículo 10, 1 João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus nos amou primeiro, quando enviou o seu Filho para nos perdoar e nos salvar. Agora podemos demonstrar o nosso amor por Deus quando guardamos os seus mandamentos, quando praticamos, quando vivemos. Jesus disse aos seus discípulos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeiro tem que ter os mandamentos e os guardar. E aquele que me ama será amado por meu Pai, promessa. E eu também o amarei, promessa. E me manifestarei a Ele. Eu creio nessa promessa. Você tem que crer que Cristo se manifesta a nós. Como? Através do Espírito Santo, através da sua palavra. Amém? Constantemente, é só ler a Bíblia. Só você se prostrar para orar. Você sente a presença de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para Ele, Ele já veio, graças a Deus. E faremos nele morada. Trindade. Representada pelo Espírito Santo, habitando em nós. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Está vendo, irmão? João não está ensinando uma nova doutrina, uma nova teologia. João está baseado nos ensinamentos de Cristo. E ele agora está dizendo que o verdadeiro discípulo amadurece, cresce. E o amor de Deus gerado em nós, através do seu Filho, através do Espírito Santo, vai se aperfeiçoando cada dia mais. Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos sendo cada vez mais perfeitos. Até o grande dia, quando essa perfeição alcançará o seu final com a glorificação. Quando nós estaremos com Cristo para sempre. Aleluia. Se nós guardarmos e obedecermos a cada dia os seus mandamentos, esse amor vai se tornando mais maior, mais aperfeiçoado. Nós vamos alcançando um crescimento espiritual maior e mais íntimo com Deus.
E assim seremos reconhecidos como verdadeiro discípulo de Jesus, que cresce e amadurece por meio do amor de Deus, que é aperfeiçoado em nossos corações. E aí, meus irmãos, nós seremos também vistos pelos outros como cristãos amados por Deus e que também amam a Deus por guardarmos os seus mandamentos. E ainda daremos testemunho deste amor na prática do amor ao nosso próximo. João vai descrever isso na sua carta. Nós vamos pregar sobre isso nas demais mensagens. Mas como identificarmos os verdadeiros discípulos de Jesus? Primeiro, identificamos os verdadeiros cristãos pela obediência aos mandamentos de Deus, e aí ele tem que conhecer primeiro a Deus, para conhecer os mandamentos. Segundo, identificamos os verdadeiros cristãos pelo crescimento espiritual por meio do amor de Deus, que é aperfeiçoado em nós. E em terceiro e último lugar, os verdadeiros cristãos, eles são identificados quando o seu andar imita o andar de Cristo. Meus irmãos, eu tremo diante desse versículo. O versículo 6. Começa na última parte do versículo 5, porque ele vai dizer assim: nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. João introduz aqui no final do versículo 5 uma introdução ao teste moral que ele aplicará no versículo 6. Estarmos em Cristo é o mesmo que permanecermos nele. O que João faz agora é agregar outro ponto de vista prático de quem verdadeiramente conhece e permanece em Deus. Esse deve andar imitando o andar de Cristo. Não é suficiente conhecer e guardar no coração somente. É preciso prática, é preciso andar. O nosso modelo é Cristo, assim como ele andou. Mas, meus irmãos, aí surge a pergunta: como que Cristo andou? Como que eu vou imitar a Cristo? Paulo sabia muito bem disso, porque ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem coragem de falar isso para alguém? Quem dera nós pudéssemos, tivesse essa coragem. Mas Paulo teve: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, meus irmãos, como que Cristo andou? Cristo andou em perfeita e total obediência ao Pai, sem dúvida, com toda certeza. Esse é o pensamento que envolve o ensino do apóstolo João aqui, meus irmãos. Jesus foi reconhecido como um homem obediente a Deus Pai, aqui na terra, em todo o seu ministério, em todos os seus feitos. Ele foi obediente ao Pai desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. O apóstolo Paulo canta essa verdade. Canta essa verdade. Eu sou assim muito abençoado por Deus com a composição de um cantor muito conhecido. Se eu não estou enganado, naquela música Galileu, quando ele passa, a citar esse texto. E Paulo canta dizendo: ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Como homem, como aquele que se encarnou, aquele que veio para morrer em nosso lugar. Filipenses 2, 7 e 8. Paulo diz que Cristo se esvaziou a si mesmo, ele desceu, ele deixou a sua glória, e o seu andar foi totalmente em submissão à vontade de Deus Pai. Ele se entregou a si mesmo totalmente. E quando ele estava lá no Getsêmanis, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sua vida foi marcada por fazer o bem aos homens, por curar doentes, por libertar os oprimidos do diabo. Jesus perdoou pecadores e até mesmo os seus inimigos.
Ele se compadeceu dos aflitos e angustiados. Quando foi insultado, ele não revidou contra os seus ofensores. Foi assim que ele andou. E é assim que os cristãos devem andar, em obediência a Deus, em humildade, sem revidar nossos ofensores e inimigos. João mostra a diferença que há entre o gnóstico e o cristão. O conhecimento de Deus não é apenas intelectual e emocional, mas sempre voltado para a obediência moral. O verdadeiro cristão anda com Cristo. Olha para Cristo, segue os passos de Cristo. O que João faz aqui é nos ensinar como devemos nos comportar nesse mundo. Como deve ser a nossa ética cristã no nosso cotidiano. João vem mostrando essa verdade na sua carta e vai continuar nos capítulos seguintes desenvolvendo esses ensinamentos. O verdadeiro cristão, ele começou a sua carta dizendo que tem que andar na luz. Como ele está na luz. Capítulo 1, versículo 7. O verdadeiro cristão deve se purificar, assim como ele é puro. Capítulo 3 de 1 João, versículo 3. O cristão verdadeiro deve ser como Cristo foi nesse mundo. Capítulo 4, versículo 17. Nós temos que ser como Cristo, João está dizendo. Pode conferir. 1 João, capítulo 4, versículo 4, final do versículo. E ainda devemos ser humildes e servirmos uns aos outros, como ele fez. Jesus disse: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Ele se humilhou, ele lavou os pés dos discípulos, não ensinando que eles tinham que lavar os pés uns dos outros, pegar a bacia como ele fez, lavar, enxugar, mas o ensinamento era do amor, era da prática, de servir uns aos outros, de cuidar uns dos outros. Como eu dei o exemplo, façam vocês. João capítulo 13, versículo 15. A nossa vida cristã, a nossa ética, o nosso comportamento humano, meus irmãos, é determinado pelo comportamento de Jesus Cristo. Aí você precisa conhecer Jesus profundamente. Em qualquer área da nossa vida, eu e você devemos fazer o que Jesus faria. O apóstolo Pedro entendeu dessa forma, quando ele afirmou: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Mas, meus irmãos, nós estamos partindo para a conclusão, para a aplicação. Como identificar os verdadeiros cristãos? O apóstolo João ensinou critérios essenciais para auxiliar aqueles irmãos da igreja da Ásia a identificarem os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente conheciam a Deus. E segundo o ensinamento do apóstolo João, nós podemos identificar os verdadeiros cristãos, tanto no seu tempo como hoje, pela obediência que eles têm aos mandamentos de Deus, pelo crescimento espiritual por meio do amor de Deus que é aperfeiçoado em nós. E quando o nosso andar imitar o andar de Cristo. E agora? Somos verdadeiramente cristãos? Será que somos identificados com estes critérios por aqueles que nos observam, por aqueles que convivem conosco, pelos nossos amigos, pela igreja, pelos nossos irmãos? Será que eu, como pastor, sou identificado dessa forma? Meus queridos irmãos e irmãs, o segredo está em seguir o exemplo de Jesus e permanecer nele, vivendo pela fé. Que nós possamos declarar como declarou o apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia
em Gálatas, capítulo 19, versículo 20. Porque eu não encontrei texto melhor do que esse para concluir a mensagem dessa noite. Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Se eu falei 5, vocês me perdoem. Capítulo 2, 19 e 20. Irmãos, Paulo vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, ou os mandamentos, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha, irmãos, aqui está o segredo. Que me amou e se entregou por mim. Se você é um verdadeiro cristão, você pode dizer como Paulo. Paulo não está dizendo que a lei não tem mais importância, que os mandamentos não têm importância. Mas ele está dizendo que tudo é possível por causa de Cristo. Por causa do amor de Deus em dar o seu Filho para morrer por ele. E esse viver que agora ele tem na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus. E se vivermos dessa forma, irmão, nós vamos ser identificados como verdadeiros cristãos, que obedecem os mandamentos, que são aperfeiçoados no amor, que andam como Cristo andou nesse mundo. Que Deus nos ajude a vivermos como verdadeiros cristãos. Que a sua graça nos conceda essa vitória, para a glória de Deus, para o testemunho de Cristo nesse mundo, até que Ele venha, até que Ele volte. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém? Amém, assim seja. Você está recebendo a palavra e está dizendo é verdade. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e ministrar a bênção. Queria agradecer pela sua presença. Deus abençoe. Você que está em casa ouvindo a mensagem, volte para a igreja. Volte para a comunhão. Você está correndo risco de não voltar mais para a fé. Você está correndo risco de adoecer espiritualmente, se já é que não está. Então abra seus olhos. Volte para Deus, volte para a igreja, volte para a comunhão. Querido Deus e Pai, nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer pela riqueza que a tua palavra é. Pela inspiração que o Senhor deu ao apóstolo João para nos ensinar, Senhor. Que não adianta apenas dizer que conhecemos. Não adianta sermos intelectuais ou místicos. O que importa é viver a palavra. É viver os teus ensinamentos, Senhor. E aquele que vive é verdadeiro, não é mentiroso. E aquele que vive é identificado porque o amor de Deus, ele é derramado, ele é aperfeiçoado dia a dia no coração. E assim nós vamos ter condição de andar como Cristo andou, imitando a Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Senhor, que isso fique gravado nos nossos corações. Incomoda-nos, Senhor. O Espírito Santo de Deus nos leva ao quebrantamento. Nos leva, Senhor, porque às vezes nós somos orgulhosos, Senhor. Nós não abrimos o nosso coração é duro. E a tua palavra, Senhor, nos ensina a amar o Senhor, a amar o nosso próximo, e que nós também somos abençoados pelos nossos irmãos. E o amor de Deus envolve o relacionamento. E vamos aprender disso, Senhor, na sequência aqui, que o Senhor nos dê graça. Se o Senhor não voltar, nos dê graça de estarmos aqui para continuar aprendendo com a tua palavra, com esses ensinamentos do apóstolo João, que são atuais para os nossos dias. Pai, fica com a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Senhor, levanta os abatidos, os fracos, os desanimados, Senhor, cura os enfermos, Senhor. Oh, Senhor, desperta a tua igreja, desperta aqueles que estão em casa, daqueles que estão, Senhor, tristes. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra do teu poder e da tua graça, porque esses são escolhidos, Senhor,
A unção do Senhor está lá no coração deles. Reacende eles. Reanima eles, Senhor. Traz de volta, Senhor. Tira o medo. Mas nós queremos te pedir um pedido, Senhor. Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos estar livres dessas máscaras, livres do Covid. Senhor, para que essa vacina alcance a todos, até as nossas crianças. Que seja útil, Senhor. Que logo nós possamos sentar também ao redor da mesa, para estarmos, ó Deus, comendo junto, aqui tomando o nosso café, o nosso chá depois do culto, para que outras atividades da igreja, Senhor, possam acontecer. Deus, traz também nossos irmãos para a escola dominical, eles possam sentir o desejo, Senhor, de participar. A mensagem aqui, eles não têm como participar da mensagem, só ouvir, mas na escola eles participam, eles falam. Então, Senhor, traz a tua igreja de volta. Pai, obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Eu esqueci de cantar o amém, mas não tem problema não. Meus irmãos, terça-feira nós temos reunião de oração. Sábado, 6 horas, nós temos a volta do conjunto com a reunião com o pastor. Domingo, escola dominical, 9 horas. Culto às 19h30. Se você não for para a glória, ser chamado aí nessa semana, esteja conosco. Tá bom? Uma boa semana a todos, um grande abraço. Ficamos felizes de ver a irmã Renata. Olha que bênção, glória a Deus.